Drenagem venosa do sistema nervoso central. Drenagem venosa é dividida em drenagem superficial e profunda. Sendo a superficial a drenagem da região cortical e a drenagem profunda da região ventricular e da região cisternal. Começar falando da drenagem superficial cortical, a gente fala do seio sagital superior, que é o seio mais importante, que drena toda a corticalidade cerebral. Ele vai drenar o sangue para a tórcula, ele vai ter uma certa lateralidade para o lado direito, vai ter uma tendência a se posicionar mais à direita, e ele tem essa drenagem cortical através das veias corticais de forma oblíqua, angulada. E ele pode não ser tão regular assim, ele pode formar a região de lago venoso ou as regiões da laguna adjacentes a ele, que são regiões mais proeminentes na região medial. E quanto mais velha a pessoa for, mais lagunas ela vai ter próximas ao seio sagital superior. E ele vai drenar para a tórcula, que também vai ter uma lateralidade para o lado direito, para onde tem a lateralidade do seio sagital superior também. A gente tem também o seio sagital inferior, que se inicia acima da região do corpo caloso. Sua tributária mais calibrosa é a veia pericalosa anterior, e ela vai drenar o sangue para a região do seio reto, que vai se direcionar posteriormente para a tórcula. O seio reto ele vai drenar para a tórcula, tá? E ele vai ter uma lateralidade para a esquerda, diferente do seio sagital superior, que é mais superficial. A drenagem mais profunda ela vai ter mais lateralidade à esquerda. Então o seio reto drena para a tórcula, que depois drena para o seio transverso. E o próximo é o seio transverso, que corre pela tenda do cerebelo, no sentido lateral, até na região onde ele se desgruda da tenda do cerebelo, momento que esse seio sofre ali também a drenagem do sangue do seio petroso inferior. Tá? E ele segue em direção inferior, formando ali o seio sigmoide, que vai desembocar no bulbo da veia jugular, depois na veia jugular. E o seio transverso direito, ele tem uma tendência de ser mais calibroso do que o seio transverso do lado esquerdo. Então eles não são simétricos, a tendência é do direito ser mais calibroso. E o seio petroso superior, ele vem do seio cavernoso, e ele também recebe a drenagem de algumas veias silvianas, que são chamadas, quando essas veias se confundem, de seio esfenopetrosal. Então o seio esfenopetrosal drena para o seio petroso inferior, que drena para o seio transverso, que depois vira seio sigmoide e drena para a veia jugular, que é seio petroso superior, não é seio petroso inferior. E agora a gente vai falar das veias anastomóticas, tá? Da corticalidade. A gente tem as veias anastomóticas corticais, que vão ligar o seio sagital com as veias silvianas. E a veia silviana com o seio transverso. E são veias importantes que sempre têm que ser preservadas. E a gente tem duas veias anastomóticas. A veia anastomótica superior, que é a veia de Trolar, e a veia anastomótica inferior, que é a veia de Labé. A veia de Trolar vai ligar o seio sagital superior com a veia silviana, a veia silviana também chamada de veia cerebral medial superficial. E a veia de Trolar ela vai ter um sentido de posterior para superior. Geralmente ela vai estar localizada próxima à região do giro pré-central. E a veia de Labé ela vai ligar a veia silviana com o seio sigmoide ou seio transverso. Ela vai ter um trajeto de posterior para inferior, indo em direção aqui ao seio transverso, e a veia de Trolar drenando aqui o sangue da corticalidade para o seio sagital superior. A veia silviana superficial ela nos guia em direção à fissura. É outra veia, a veia silviana superficial. Ela nos guia em direção
a fissura silviana, e ela tem uma parte mais profunda, que é a veia silviana profunda. Então ela tem a veia silviana superficial e a veia silviana profunda. A veia silviana profunda é a parte venosa que adentra dentro da fissura silviana. E ela forma aquele seio esfenoparietal, como a gente já disse, que tem uma relação com a asa esfenoide e que depois drena essa região para a região do seio petroso superior, depois para o seio transverso. E esse seio esfenoparietal é responsável pela drenagem das veias silvianas superior e inferior. Tá? Aqui mostrando a região da veia silviana inferior, também chamada de veia silviana temporal ou profunda. É a parte profunda das veias silvianas. E aqui, agora a gente vai falar da drenagem profunda, né? A gente falou da drenagem cortical e a drenagem profunda que drena para a veia cerebral interna. Veia cerebral interna, veia basal de Rosenthal e a veia de Galeno. Essas são a drenagem profunda do cérebro. Veia cerebral interna, veia basal de Rosenthal e a veia de Galeno. Todas essas veias ficam inferiores ao corpo caloso, tá? Estão relacionadas com a região do diencéfalo, essa região aqui. A veia cerebral interna, ela está contida numa região, que é a região do velo interpósito. Essa região do velo interpósito, ela é uma cisterna que fica próxima ao teto do terceiro ventrículo e existem ali estruturas contidas nela. Essa cisterna está no teto do terceiro ventrículo, comunicando o ventrículo lateral com o teto do terceiro ventrículo. E ela, na verdade, o corno temporal do ventrículo lateral com o teto do terceiro ventrículo. É uma estrutura entre os dois. E ela tem algumas membranas e algumas camadas. Ela é uma região que vai do forame de Moro, que é seu limite anterior, até o recesso suprapineal, que é o seu limite posterior. E a cisterna ela fica entre a região do fônix medialmente e do tálamo lateralmente. E a gente tem ali como camada, primeiro, a fissura coroideia. Abaixo da fissura coroideia a gente vai ter uma tela coroideia, que é uma membrana superior. Abaixo da tela coroideia, sua membrana superior, a gente vai ter estruturas vasculares, onde está ali contida a veia cerebral interna, junto com a artéria coroideia posteromedial. Abaixo da estrutura vascular a gente vai ter a tela coroideia inferior, que é a membrana inferior. E abaixo da tela coroideia inferior a gente tem um plexo coroide. E aqui, mostrando mais uma vez a veia cerebral interna, tá? Na anatomia do que já foi dito, tá mostrando forame de Monro, limite anterior, o recesso suprapineal, limite posterior, e ali fissura coroideia, tela coroideia superior, a região onde tem as estruturas vasculares, a veia cerebral interna e a artéria coroideia posteromedial, a tela coroideia inferior e o plexo coroide. E agora falar da drenagem profunda ventricular, das veias ventriculares. As veias ventriculares, elas vão drenar para a veia cerebral interna ou diretamente para a ampola de Galeno, drenagem profunda. E começando aqui com as veias do corno frontal do ventrículo lateral, onde a gente tem ali de drenagem venosa importante a veia caudada anterior, a veia coroideia superior, a veia tálamo estriada e a veia septal anterior. A veia tálamo estriada, quando essa veia entra no forame de Monro, a gente tem o chamado ângulo venoso, que ajuda na localização do forame de Monro na angiografia. Então, quando essa veia entra no forame de Monro, a gente chama ali de ângulo venoso. Tá? A veia tálamo estriada, ela é uma veia que tem uma posição mais lateral e mais posterior. A veia septal, ela tem uma posição mais medial, em contato com o septo pelúcido. E a veia coroideia superior, ela tem uma relação íntima com o plexo coroide. Na visão endoscópica, a gente vê a veia tálamo estriada, tá? Em projeção lateral. A veia caudada anterior,
que drena para a veia tálamo-estriada, drenando ali para a veia tálamo-estriada. A veia septal é uma veia que é medial, fica na posição medial. E a região do ângulo venoso, que é a região onde a veia tálamo-estriada entra no forame de Mohr. Na região do átrio do ventrículo do lateral, no átrio occipital, ali a gente vai ter as veias atriais. A veia coroideia superior segue acompanhando o plexo coroide, e ali também a gente tem as veias hipocampais. No corno temporal, a gente tem a fissura coroideia, que é aquela região que fica logo acima do terceiro ventrículo, tá? Abaixo dela ali a gente vai ter a membrana superior, depois a veia cerebral interna dentro daquelas estruturas vasculares, tá? Aqui o plexo coroide já está na região mais profunda, e aqui é o nome da veia dele que acompanha é a veia coroideia inferior, não mais a veia coroideia superior. Aqui temos também as veias ventriculares inferiores, que drenam a região inferior do ventrículo, a veia hipocampal transversa, que drena o hipocampo, e as veias amidalóides, que drenam a amígdala. E a gente tem também a drenagem cisternal, a drenagem da veia basal. A drenagem cisternal é um local com mais estruturas venosas, e é na cisterna quadrigeminal. Não, a região que tem mais veias é na cisterna quadrigeminal, aqui na região posterior, sendo a principal dessas veias a veia basal. Ela corre pela cisterna lateralmente ao mesencéfalo, medialmente ao lobo temporal, desembocando na veia cerebral interna ou diretamente na veia de Galeno. Ela se origina na cisterna interpeduncular, a veia basal se origina na cisterna interpeduncular, e na região ali próxima à substância perfurada anterior. E ela corre pela cisterna perimesencefálica e chega na cisterna quadrigeminal. E a gente pode dividir essa região nos espaços incisurais, onde a gente tem o espaço cisural anterior, lateral ou médio e posterior. Em relação ao tronco cerebral, região anterior é anterior ao tronco, região média ou lateral é lateral ao tronco, e a região posterior é posterior ao tronco. A região anterior, a gente tem ali essa região vai drenar a fissura silviana, vai drenar a fossa quiasmática, vai drenar a ínsula, vai drenar a fossa interpeduncular, a região que ela drena. A veia mais importante ali é a veia peduncular, que drena para a veia basal posteriormente. No espaço incisural lateral ou médio, é o espaço entre o mesencéfalo e o lobo temporal, essa região aqui, que dá a volta na cisterna crural e na cisterna ambens. Aqui a gente tem uma veia importante, que é a veia lateral mesencefálica. Essa veia lateral mesencefálica, ela corre pelo sulco lateral mesencefálico, essa veiazinha aqui de baixo, e ela é importante porque ela delimita o que é cisterna ambens, que fica posterior a ela, do que é cisterna crural, que fica anterior a ela. Então ela divide essas duas cisternas, cisterna ambens e a cisterna crural. E a região incisural posterior é o local da cisterna quadrigeminal, onde está a cisterna quadrigeminal, que é a região da pineal, que fica abaixo do esplênio do corpo caloso e onde ficam as veias que posteriormente vão drenar para o seio reto, que é essa região da pineal, que aqui a gente tem a glândula pineal aqui embaixo, tá? E aqui a gente tem que saber qual dessas veias que a gente pode sacrificar, que é essa veia aqui que fica na nossa frente no acesso cirúrgico, que é a veia da fissura cerebelo-mesencefálica, também chamada de veia pré-central cerebelar. Essa é a estrutura que pode ser sacrificada nos acessos, tá? Todas essas veias drenam para a ampola de Galeno, central aqui, e além da veia da fissura cerebelo-mesencefálica, a gente tem
a veia occipital interna, a veia basal de Rosenthal, de um lado e de outro, e aqui embaixo a veia cerebral interna.